Olá, bom dia, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a todos pela presença aqui. A gente está fazendo mais um webinar para vocês que estão pensando em mudar para os Estados Unidos e têm várias perguntas e está identificando se aqui é o mesmo o melhor lugar para vocês e para sua família. Então, vamos fazer disso uma coisa mais interativa para aquelas pessoas que estão assistindo isso live. Ficam à vontade para estar mandando para a gente perguntas e, dentro do possível, eu vou estar respondendo as perguntas, tá? Meu nome é Luciane Tavares, estou aqui já há muitos anos, vim para cá, vim fazer high school, terminei no college e faculdade, eu sou advogada e sou contadora. Minha primeira faculdade é contabilidade, minha segunda faculdade é advocacia. Sou graduada em 3 estados aqui, sou licenciada em Nova York, Nova Jersey, na Flórida. Estou no processo de ser admitida, se Deus quiser, em Illinois. Então, a minha especialização é em imigração, principalmente voltada para negócios, geralmente empresas que estão tentando se estabilizar aqui nos Estados Unidos, ou investidores, ou pessoa com conhecimento especializado. Essas são as minhas áreas de especialidades. Então, em qualquer coisa relacionada a isso, diretamente ou indiretamente, eu também dou assessoria. Então, em relação a registro de marcas, licenciamento de produtos, abertura de empresas, melhor estrutura, nós fazemos toda essa parte aqui também, tá? Um visto que muitas pessoas recentemente está se qualificando e está buscando é o visto EB2 de National Interest Waiver. Esse é um visto, eu vou estar falando de alguns vistos, vou estar focando bastante nesse visto, porque é um visto um pouco recente em relação à aplicação dele em geral, porque tem muitas pessoas agora utilizando esse processo para vir para os Estados Unidos legalmente. O EB2 é um visto imigrante, ou seja, a pessoa já declara para os Estados Unidos que tem uma intenção de ficar nos Estados Unidos permanente. Quando se fala EB, significa através de employment. Então, é um visto que vai estar focando no trabalho, no trabalhador, tá? O processo, antes de falarmos do processo de National Interest Waiver, que significa uma isenção dentro da lei, eu acho que é mais fácil explicar o EB2 natural, primeiro, que é o normal, e então, dessa maneira, a gente aplicar a isenção para dentro do National Interest Waiver. Então, para algumas pessoas que têm que ter o requerimento ou um bacharelado com 5 anos de experiência na área, ou uma pessoa que tenha equivalência de um bacharelado com 5 anos de experiência, ou um mestrado, uma pós, ou uma pessoa excepcional, tá? É uma combinação disso, que pode ter um pouco de um bacharelado com mais experiência, ou um bacharelado com só um mestrado, ou um bacharelado sendo uma pessoa excepcional. Então, isso você pode estar usando a combinação, tá? Então, você precisa ter, isso é um requerimento. Esse bacharelado, você precisa mostrar que o conhecimento que você vai estar utilizando é geralmente utilizado um bacharelado com mestrado ou uma experiência na área, ou seja, em algumas faculdades que, mesmo que a pessoa tenha um bacharelado de 4 anos, os Estados Unidos às vezes falam que a pessoa não precisa, em fato, ter uma faculdade para estar trabalhando naquela área. Então, é importante que essas coisas levem em consideração quando o advogado está fazendo essa análise. Então, dentro do EB2 natural, uma empresa fala para os Estados Unidos, através, primeiramente, pelo Departamento de Trabalho, que eles estão tendo dificuldade para encontrar um profissional que tem aquela profissão, né? Ou por algum motivo está uma decadência, está uma deficiência no mercado, ou porque a língua é um fator também que às vezes pode ser considerado, mas não é muito preferível, e N fatores. Então, ele vai através do Departamento de Trabalho, mostra por anúncios, outros tipos de recrutamento, para os Estados Unidos, que eles não conseguem contratar essa pessoa qualificada para estar atendendo uma necessidade dentro da empresa.
Por isso, eles têm que estar indo fora dos Estados Unidos para trazer um profissional qualificado. Esse processo, geralmente, tem a primeira fase, que é, junto com o Departamento de Trabalho, está buscando um valor dessa profissão, ou seja, eles vão analisar baseado na área geográfica que essa pessoa vai morar, quanto que essa pessoa deveria estar recebendo, e baseado no que ela vai estar fazendo, com a experiência, se vai estar supervisando outros funcionários e outras coisas. Então, o Departamento de Trabalho vai estar colocando qual que é o valor piso que esse profissional com essas qualificações deveriam estar recebendo. Com isso em mãos, então, o potencial empregador vai colocar anúncios e vai seguir uma série de requerimentos para mostrar que ele fez um bom attempt para conseguir uma pessoa com essa qualificação para suprir a necessidade da empresa. Após isso, porque se ele não realmente conseguir essa pessoa através de recrutamento, ele vai e faz a certificação. Ele mostra então para o Departamento de Trabalho que, em fato, ninguém com a qualificação necessária estava disponível. Com esse documento, então, a empresa aplica a primeira fase do I-140, que é o Employment Based Green Card, falando que, então, Estados Unidos, por favor, deixa eu trazer uma pessoa que eu encontrei fora, que supre essa necessidade. Esse processo do I-140, se o beneficiário já estiver aqui nos Estados Unidos durante esse processo, no momento, ele também já pode estar aplicando o Green Card para ele e para a família, tá? Dependendo da época, esse processo pode ser aplicado juntos ou não. Então, no momento agora, esse processo pode ser aplicado juntos. Caso contrário, se o beneficiário está no Brasil, no momento, como a gente está falando com bastante, espero que é brasileiros, né, ou pessoas que falam português que estão vendo esse vídeo, esse processo, uma vez que é aprovado, vai estar enviando para o consulado e as pessoas, o beneficiário, pode estar dando continuidade no Green Card através do consulado. Então, esse é o processo normal do EB2, tá? Em algumas circunstâncias, o advogado, junto com, trabalhando com o beneficiário, pode fazer com que essa pessoa o beneficiário autoqualifica ou ele auto-aplica, ele se sponsor sem ter um empregador. E quais são os requerimentos para fazer essa isenção? Então, qual que é a isenção? É de aplicar tudo através do Departamento de Trabalho, como eu já acabei de explicar. Então, o beneficiário mostra que ele tem o requerimento também, que não seja, ele tem, como a gente falou, bacharelado com 5 anos, ou de experiência, ou mestrado, uma pós, ou ele é uma pessoa excepcional, ou a combinação disso. E ele faz um apelo, ele fala, Estados Unidos, eu não sou uma pessoa que vou tirar um emprego americano por algum motivo. O que eu vou trazer para os Estados Unidos tem mérito, tem substancial mérito, e é de benefício para os Estados Unidos, de uma forma talvez econômica, cultural, social, e que tem um impacto grande nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas, isso é uma coisa subjetiva, que os Estados Unidos vai avaliar, você vai fazer o argumento, vai mostrar qual que é o seu projeto, se é através de um projeto, se é através de uma oferta de trabalho de uma empresa muito grande, ou o que for, e você explica para os Estados Unidos porque você vai estar beneficiando os Estados Unidos. Alguns exemplos são empresas que estão criando muitos empregos, então esse profissional está vindo aqui porque ele vai criar muitos empregos. Outras pessoas estão trazendo algum tipo de produto muito diferenciado que os Estados Unidos têm interesse, então talvez vai ajudar com parte green, econômico, ambiental, e tudo isso, então tem N fatores. Um médico, talvez porque ele tem um research, uma pesquisa muito avançada, que isso vai beneficiar um setor da saúde nos Estados Unidos, ou um engenheiro, uma pessoa na área de tecnologia. Então, esse apelo essa pessoa faz para os Estados Unidos, e eles vão avaliar isso e determinar se, em fato, isso é ou não de interesse nacional. Então, para esse processo, muitas das vezes é recomendado que pessoas da área, aqui nos Estados Unidos, dá uma carta avaliando todo o currículo do profissional e, em fato, fala se aquela pessoa
excepcional, uma pessoa de interesse, e por que essa área é uma área de necessidade para aquele profissional. Então, essa carta não é uma coisa que eles vão estar, eles têm que utilizar, os oficiais da imigração, mas eles podem ver como uma coisa de uma opinião de uma pessoa na área. Algumas vezes eles usam com bastante persuasão essa carta dentro da avaliação e outras vezes não. Depende muito do oficial da imigração que está revisando esse processo, tá? Ultimamente, esse processo tem levado cerca de 8 meses, alguns processos estão levando até 15 meses, mas isso é uma average para as pessoas que estão pensando em aplicar esse processo. Então, é importante que vocês realmente avaliem qual o tipo de projeto, qual o tipo de benefício que vocês vão estar usando para estar mostrando para os Estados Unidos antes de aplicar, tá? Porque uma vez que você decretou também a sua intenção de imigrar, se por um acaso esse processo não dá certo, aí você vai precisar, se você quiser continuar vindo visitar os Estados Unidos, você vai precisar mostrar a sua intenção, withdraw a sua intenção de imigrar. Isso pode ser um pouquinho mais complicado, né? E de você convencer, então, os oficiais da imigração que você deixou de tentar imigrar e você vai simplesmente voltar com o visto não imigrante. Então, é um visto muito bom. De novo, filhos menores de 21 anos, esposas também têm benefício direto pelo beneficiário. Se vocês tiverem mais qualquer outra dúvida referente ao EB2, de National Interest Waiver, por favor, fique à vontade de também mandar para a gente por e-mail. O Leonardo, que está aqui, muito obrigada por estar aqui fazendo o vídeo, vai estar mandando para vocês um link com os e-mails, se você pode estar mandando qualquer tipo de pergunta para a gente responde para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. E vamos estar falando agora do nosso próximo visto. O próximo visto que vamos falar, então, é o visto de E2. O visto de E2 ainda continua muito feito pelos brasileiros com dupla cidadania de outro país, Itália, Espanha, mas está começando a ter uma diminuição na procura. De novo, os vistos, às vezes, conforme tem muito procura de início, eventualmente os Estados Unidos começam a dar uma atenção um pouquinho mais diferenciada e verificar o porquê está tendo uma busca tão grande. E o E2 a gente está vendo que está tendo agora um declínio no número de aplicação. Tá? O visto do E2, eu tento falar com meus clientes que eu faço 50% do processo só. Porque esse processo vai variar muito da entrevista que esse profissional tem, né, esse potencial beneficiário do E2 com o oficial da imigração no consulado. A maioria dos E2 são feitos através dos consulados estrangeiros, que significa que pode ser um processo muito rápido, mas a pessoa tem que estar bem educada em relação ao investimento que eles estão fazendo, tá? Principalmente para brasileiros. O Brasil, infelizmente, tem um índice de fraude em relação à imigração muito grande. Então, os oficiais da imigração olham as entrevistas com muito mais cautela. Quando você vai numa entrevista do consulado, a primeira coisa que eles vão avaliar é se você está, em fato, falando a verdade e se a tua intenção, como o visto do E2 é um visto não imigrante, é realmente temporário nos Estados Unidos, que você vai estar vindo aqui, passar um tempo e retornar para os Estados Unidos. Então, o que é o E2? O E2, os Estados Unidos têm algum tratado com alguns países que falam que se um cidadão desse país fazer um investimento nos Estados Unidos, eles podem vir aqui nos Estados Unidos e fazer a administração desse investimento, tá? Então, no Brasil, a maioria dos nossos E2 são feitos através de cidadania italiana. Muitos brasileiros têm cidadania italiana. Então, essas pessoas fazem 2 tipos de investimento. Pode ser ou através de uma nova entidade, quando eles estão comprando, eles estão abrindo uma empresa do zero e fazendo toda a parte de investimento para que essa empresa comece a operar e seja operacional, incluindo compra de inventário, compra do espaço ou locação do espaço, licenças, potenciais investimento com marketing e tudo. Então, a empresa já está pronta para abrir a porta uma vez que o investidor chega nos Estados Unidos.
O outro processo é através de comprar uma empresa já existente no mercado e vocês podem fazer através dessa compra o visto, a compra em fato ser contingente ao visto sendo aprovado. Tá? Então, isso é duas coisas que você pode estar conversando com mais a fundo para ver quais são os prós e os cons das duas situações, tá? Mas ambas é ok para o visto de E2. O investimento é muito importante que o dinheiro esteja origem, que eles vão avaliar como o investidor pegou esse dinheiro, como que o investimento foi feito. Então, tendo uma contabilidade e bem exata é muito importante dentro do processo de E2, tá? E explicando, a pessoa entendendo toda a parte do planejamento em si. O negócio em si precisa mostrar que não vai ter um valor ou dar um valor marginal de lucro. Por quê? Porque precisa mostrar a necessidade de contratação de empregados, funcionários, né, americanos ou residentes permanentes, ou seja, vocês vão estar criando emprego nos Estados Unidos. Então, eles fazem isso através de dois fatores, que o investimento não vai ser dar um retorno marginal e que o valor em si investido não vai só sustentar a família do investidor, tá? Porque se for o caso, há muitos negócios, às vezes você tem muitos negócios aqui nos Estados Unidos que o valor em si é o suficiente, 5, 6 mil dólares por mês, que sustenta uma família tranquilamente. Isso não é um negócio para o E2. Tá? Então, o planejamento precisa mostrar que isso, em fato, não vai ser o caso. Mas, uma vez que o processo está preparado, cada consulado tem alguns requerimentos de como eles gostam de ver o processo. Então, é importante que, dependendo do consulado que vai fazer a aplicação, você vê as policies e vê como que você pode apresentar esse processo. Geralmente, você vai um dia para fazer a impressão digital, entrega o material para avaliação, eventualmente o consulado vai estar enviando um e-mail para que você pode concluir marcar a entrevista para fazer toda a entrevista do visto. Com isso, aí você eu geralmente recomendo aos meus clientes que levem todos os documentos pertinentes ao processo, então mesmo as cópias originais de muitos documentos, né? Então, você geralmente entrega nos clientes 2 pacotes. Um para o dia da entrega, quando fazer a impressão digital, e um outro com documentos que eu passo dentro de uma lista de documentos, para que eles levam no dia da entrevista. E estejam preparados para a entrevista. De novo, se o oficial da imigração sentir que ou você não realmente entende, ou se você está com dupla intenção de imigrar, eles podem negar o processo, tá? Algumas pessoas se sentem mais confortáveis após nós estivermos fazendo algumas simulações, porque muitas pessoas têm muita anxiety, ansiedade dentro de entrevista. Mas esse é o E2. O E2 também podem ser feito como uma mudança de status aqui dentro dos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas acabam fazendo isso do consulado por quê? O waiver que as pessoas geralmente com passaporte italiano têm, ou outro país que tem esse tratado com os Estados Unidos, você não precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Geralmente você pode vir com essa estadia e ficar aqui até 3 meses. Isso, porém, não é visto para vocês conseguirem fazer mudança de status. Então, por isso que a maioria das pessoas, uma vez que eles vão passar no consulado para pegar algum visto, eles já pegam o E2 para quem entrar aqui com o visto de E2 no passaporte. Tá? Então, é isso. A gente deu só uma pequena pincelada no visto de E2. Se vocês têm dúvidas, qual o tipo de negócio, qual que é a projeção, quando contratar funcionário, se o negócio já estiver operando, aí vocês podem mandar de novo um e-mail para a gente pode marcar uma consulta e a gente pode conversar mais a fundo em referente a esse visto. Tá bom? Gente, eu acho que isso é tudo por hoje, né? A gente pode estar fazendo outras reuniões. Foi um grande prazer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tinha umas perguntinhas. Tinha umas perguntinhas aqui. Não tem. Não apareceu para você as perguntas? Estão falando que eu estou tendo perguntinhas aqui. Aqui, peraí. Não está aparecendo para você. Não tá, olha, vamos voltar aqui. Tinha umas perguntinhas aqui que eu não tinha visto, mas ele colocou problemas de IT.
E agora a gente já recebeu aqui. Então, eu vou responder primeiro a Valéria. Ok. Então, Valéria, eu estou colocando meu e-mail aqui para você. Esse é o meu e-mail. Marcelo Madeira. No E2, a empresa precisa ser em alguma cidade especial ou pode ser aberta em qualquer lugar. Precisa ser algum tipo de empresa aprovada pelo governo ou pode ser qualquer tipo de empresa? Marcelo, não tem nenhum requerimento qual que é o tipo de empresa. Algumas empresas simplesmente se enquadram melhor dentro dos requerimentos do E2 do que outras, mas já fizemos de vários tipos de empresas de landscaping, que é jardinagem, a administração de propriedades com outros setores de serviço dentro da empresa, até construções. Muitas pessoas às vezes têm a impressão que construção não pode ser. Já fiz várias empresas de construção para E2, lógico, tem alguns pontinhos que precisa ser levado em conta para que você mostre que o negócio está sempre operacional, tá? Mas que isso a gente pode estar falando mais em detalhes. Então, pizzaria, restaurante, então tem vários setores. Não tem nenhum tipo de lugar especial para o E2. Tem alguns requerimentos que muitas pessoas, que eu acredito estar confundindo, é com o EB5. Tem para alguns investimentos menores, tem algumas locais pré-determinado, que nós chamamos de target area, que eles sim têm diferentes valores de investimento. Não é o caso do E2, tá? Espero que isso responda a sua pergunta. Agora, se você já tiver algum negócio em mente e sabe o valor que você quer fazer em investimento, qual que vai ser o valor capital de giro que precisa disso, e você quiser conversar com mais profundidade dentro do processo, aí você também manda um e-mail, a gente marca uma consulta e a gente explora esses negócios que vocês têm em mente, tá? O Leonardo também colocou o e-mail que vocês também podem estar acessando a gente aí, que é imigração@thefloridaLounge.com, tá? Tatiana está perguntando quais são as possibilidades de visto para um brasileiro emigrar para os Estados Unidos. Tatiana, são muitos processos, tá? Tem visto de jornalista, visto de profissionais especializados, como eu falei, visto de investidores, vistos temporários para estagiários, vistos de estudante. Tem praticamente um abecedário inteiro, de A a Z quase, tá? Então, o que é importante é que você tem uns que são muito mais feitos, com mais frequência, mas nunca deixe de conversar com um profissional qualificado para que você, explorando todas as suas opções do que você fez, para que ele determine qual que é a melhor estratégia para você migrar para os Estados Unidos, tá? David, você está perguntando se o EB2 tem algum tipo de renovação. Se for aprovado, tem algum momento preciso renovar o visto. O EB2, se for aprovado, a primeira parte, você ou aplicando junto com o Green Card, isso seja o Green Card. O Green Card é uma residência permanente dos Estados Unidos. O primeiro processo é de 10 anos. Então, você pode ficar 10 anos com o seu Green Card e renovar, que aí, né, simplesmente é uma renovação tranquila, desde que vocês continuarem a ser uma pessoa admissível para os Estados Unidos. Tem alguns tipos de crimes ou algumas coisas que a gente fala que é moral turpitude, que é contra a moral, que vocês podem ser considerados inelegíveis para pegar e brincar nos Estados Unidos. Isso inclui, por exemplo, alguns casos de fraude, alguns tipos de casos de droga, homicídio, outras coisas assim, que pode ser uma pessoa inadmissível. Então, desde que vocês continuarem a ser pessoas, vocês renovariam o processo sem problema nenhum, o Green Card. Também pessoas depois de 5 anos de Green Card nos Estados Unidos e que manteram uma residência de no mínimo 2 anos e meio, com 6 meses no mínimo presente por ano nos Estados Unidos, eles podem também estar aplicando para cidadania, tá? Tem algumas exceções, né, mantendo que vocês também continuam sendo uma pessoa de boas morais. Então, aí você, uma vez que você é cidadão dos Estados Unidos, você não precisa mais renovar o seu Green Card. Uma vez que você é cidadão para sempre, tá bom? A não ser, claro, que por algum motivo você abre mão da sua cidadania americana.
A empresa que, a Luciana está perguntando, a empresa que quer contratar alguém via EB2, precisa de um mínimo de tempo de vida ou só pode ser feito por uma empresa nova? A Luciana, então, lembra que tem os dois tipos de EB2, né? O EB2 através de uma empresa, a empresa precisa mostrar que ela tem a posição disponível para o empregado e é financeiramente estável para sustentar dentro daquele valor que foi determinado pelo Departamento de Trabalho, tá? Lógico, quando uma empresa é muito nova, os Estados Unidos, a imigração vai avaliar a sustentabilidade dessa empresa e a chance dessa empresa sobreviver sustentando um empregado permanente, tá? Então, tudo o fator da empresa tem que ter levado em consideração. Através do EB2 de National Interest Waiver, lembra, você não precisa ter em si a empresa. Pode ser que você tenha, você vai desenvolver o seu projeto, o que você vai trazer para os Estados Unidos é através de uma empresa, mas não é só através de uma empresa que você pode estar vendo para o EB2 de National Interest Waiver. Tá? E eu acho que essas são todas as perguntas, tá? Tem a Tatiana, desculpa, eu chamo você de Tati já, tá? Tatiana. É verdade que está muito difícil o visto L1. Olha, o visto L1 é difícil, sim, porque às vezes muitas pessoas não vêm preparado para o visto de L1. Então, eles têm uma ideia que pode fazer um projeto, faça o mínimo para esse projeto desenvolver, e depois, por motivos culturais, por motivos que às vezes o tempo das coisas não aconteceram dentro daquele tempo que a pessoa quis, então eles não conseguem renovar o processo. Mas o E2 com planejamento, o L1 com planejamento também é um visto muito bom, fazemos muito aqui, temos sucesso e conseguimos brincar para as pessoas também. Então tem que ter um planejamento para o L1, tá? Mas também, se vocês tiverem pergunta, podemos ficar à vontade para marcar consultas para a gente conversar com mais, explorar as opções. Tem muitos outros vistos que a gente pode estar discutindo, o EB5, o L1, os vistos de estudante, até o de jornalista, que é pouquíssimo conhecido, e eu vejo que muitos brasileiros se enquadram, às vezes, principalmente com essa grande mídia de blogueiros aí no Brasil, né, muitos na área de tecnologia também, então são vistos também que a gente pode explorar no futuro webinar. Tá bom, gente? Foi um prazer, um grande abraço.